Essas decisões de Brasília têm levado os investidores a reagirem, né? Toda ação tem uma reação, então os investidores agora têm buscado formas de realocar os seus recursos, tirando de investimentos que antes eram isentos para colocar em outras oportunidades. A probabilidade, a estatística ali é que tivesse pelo menos um republicano, é muito difícil de saber. Sabe quando a gente vai falar de algo que deu errado aqui no Brasil e fala que foi um 7-1, em referência àquele jogo que o Brasil perdeu na Copa de 2014? Pois bem, o poder simbólico do evento do Hindenburg sobrevive até hoje em várias expressões. Tributação de investimentos no Terraço Cast 430. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da tarde de 3 de junho de 2024, em São Paulo, capital, dessa vez não em Ourinhos, para o 430 do Terraço Cast. Comigo hoje está a seguinte dupla dinâmica. E aí, Fernanda Pérez de Mello? E aí, meus amigos terraceiros, como vocês estão? Que prazer estar com vocês em mais uma semana do nosso podcast. Fala, Renata Couto. Alô, amigos terraceiros. Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Hoje com boas notícias. Fica aí que você vai entender. Escalação em campo, vamos ao 4-3-0. Fernanda, como a agenda de tributação de investimentos de Lula 3, Haddad, tem movimentado os mercados? Olha, Caio, não é de hoje que a gente fala aqui no Terraço Cast sobre como o governo tem intensificado suas medidas para arrecadação, né, para aumentar a arrecadação do governo. E uma dessas novas medidas foi passar a cobrar imposto de renda de investimentos que antes eram isentos. Essas decisões de Brasília têm levado os investidores a reagirem, né? Toda ação tem uma reação, então os investidores agora têm buscado formas de realocar os seus recursos, tirando de investimentos que antes eram isentos para colocar em outras oportunidades. Segundo o vice-presidente da Anbima, o Pedro Rudd, só no segundo semestre a gente vai ter de fato uma visão clara dessas mudanças, das consequências dessas medidas para aumento de arrecadação, mas a gente já consegue visualizar algumas. Por exemplo, no final do ano passado, o governo determinou que os fundos fechados e os fundos offshore passariam a pagar imposto de renda como qualquer outro fundo de investimento, através do mecanismo de come-cotas. Se você que está ouvindo a gente aqui não está familiarizado com esse mecanismo de come-cotas, ele funciona da seguinte forma. Imagina que o investidor compra cotas de um fundo, começa a investir em um fundo, e aí sabe-se lá quando essa pessoa vai vender, né, ou deixar de ser cotista desse fundo. Nesse tempo, que pode ser muito longo, a Receita ficaria sem arrecadar, né? Sem ter como receber ali os impostos. Diferente de, por exemplo, um título, né? Um CDB ou algo que tenha um vencimento determinado. Então, qual é a saída, né? Qual é o mecanismo que a Receita usa? Ela vai comendo cotas desse cotista, né? Através dessa forma, a Receita vai conseguindo antecipar o pagamento de imposto de renda. Essa cobrança acontece 2 vezes por ano. Então, é uma forma de antecipação de pagamento de imposto. Outra mudança que a gente viu também. Em fevereiro, o governo apertou ainda mais o cerco dessas novas medidas de arrecadação de imposto, né? Aí nos títulos de renda fixa, LCI, LCA, CRI, CRA, LIG. A isenção de imposto de renda para os investidores pessoas físicas foi mantida, mas houve restrições na seleção de ativos que poderiam ser categorizados ali como ativos possíveis de serem isentos. Então, diminuiu bastante o lastro dessas emissões. Ainda em fevereiro, o Conselho Nacional de Seguros Privados também proibiu a criação de planos familiares exclusivos de previdência com saldos acima de 5 milhões. Isso foi feito para evitar a migração de recursos de fundos exclusivos para os fundos de previdência, que tem já uma alíquota de IR reduzida depois de 10 anos. Com isso, é possível ver uma migração dos fundos fechados, que agora são tributados, para os fundos abertos. Além disso, alguns investidores também têm optado por debêntures incentivadas ou ativos diretos. As debêntures incentivadas foram criadas lá em 2011, elas oferecem benefícios fiscais justamente para áreas que são incentivadas pelo governo. Então, é uma forma de incentivo. Recentemente, o governo ampliou os setores que permitem essa isenção e introduziu as debêntures de infraestrutura também isentas de impostos.
Para manter a isenção, os investidores podem investir diretamente nessas debêntures ou através de fundos específicos que tenham debêntures na carteira. Os emissores de debêntures incentivadas têm oferecido taxas mais baixas devido a maior concorrência e o aumento de investidores procurando esse tipo de investimento. Então, a demanda crescente fez com que os prêmios abaixassem. Mesmo com a oferta reduzida de títulos do setor imobiliário e do agronegócio, os investidores ainda podem encontrar boas oportunidades comprando cotas de fundos que possuam esse título na carteira. Essas mudanças representam um novo desafio para os investidores e gestores de fundos, mas também trazem um empurrão aí para o investidor que busca diversificar e, como efeito colateral, tem a otimização de carteira. Quando a gente olha isso dentro do conceito da teoria moderna de portfólios, que mostra que a diluição de risco também pode trazer mais retorno, por incrível que pareça, esse almoço grátis, né? Diminuir o risco e ter mais retorno, isso pode ser uma consequência dessas novas medidas de arrecadação. Um detalhe interessante sobre esse assunto é que, mesmo aqui no Terraço Cash, a gente fazendo a decisão dos assuntos com alguns dias de antecedência, né, para dar tempo de pesquisar os melhores conteúdos, de ancorar, de fazer o levantamento dos áudios com calma, ancorar com calma e tudo mais. Esse assunto que dá título ao episódio 430 caiu como uma luva, porque nesse mesmo dia em que esse episódio está sendo ancorado, vimos surgir a discussão sobre tributação também em fundos previdenciários. 3 breves observações sobre esse contexto. Em primeiro lugar, sim, o Brasil tributa muito mais consumo do que renda e isso precisaria ser alterado, mas definitivamente não é o tipo de coisa que acontece apenas apertando o cerco e buscando arrecadar mais. Em segundo lugar, falamos aqui há vários meses, e desde o governo de transição, aliás, e reforçamos de novo, ajuste fiscal apenas mirando receitas é um equívoco grave, porque o único item que você realmente sabe a mensuração é a despesa. A receita pode mudar muito. E convenhamos, mesmo isso que eu vou falar agora são dados atualizados, bem recentes. Mesmo com um aumento real, considerando os últimos 12 meses de 8% nas receitas, ainda assim as despesas subiram mais do que isso, cerca de 12%, de novo, em termos reais. E a terceira observação, especificamente sobre a recente sondagem de tributação de fundos previdenciários, cito Guilherme Zanin, que já esteve aqui neste podcast, no episódio 375. Brasil, o único lugar que quer desincentivar a poupança de longo prazo. Vai dar errado, todos nós sabemos, mas ainda assim os incautos e cegos voluntários irão dizer que ninguém sabia que iria dar errado. Pobre Brasil que não aprende nunca. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Mercados de capitais devem ser integrados na Europa e um breaking news, as condenações de Trump e o que podem significar para as eleições americanas neste ano. A pauta dessa semana é a consolidação, na União Europeia do mercado de capitais europeu. Então a gente teve uma reunião essa semana entre os líderes, o presidente da França, o Macron, e o chanceler da Alemanha, o Scholz. Eles prometeram que vão aí tornar o mercado de capitais europeus uma realidade. E isso acho que é uma coisa, muito, muito positiva mesmo, Esse mercado de capitais europeu, ele já foi criado, já existe, Mas ele foi criado há cerca de 10 anos e pouca coisa foi feita nesse sentido, A Europa ainda
ainda muito focada, né? A gente tem várias coisas, né? Teve pandemia, tem toda uma competição com os Estados Unidos, com a China, a questão da guerra da Ucrânia. Então essas questões, né, que tipo, a gente costuma falar, né, microeconômicas, né, mais de facilitar o negócio, de melhorar, né, o ambiente para as pessoas que querem empreender, que querem inovar, que querem criar coisas novas, essas coisas que são importantes, mas não parecem urgentes, elas acabam sendo deixadas de lado quando você tá ali sempre apagando um monte de incêndio, literalmente, né, inclusive no caso da Europa. Então você, né, desde da crise mundial que a gente teve, né, lá em 2008, que a Europa tem investido pouco, tem tido pouco investimento de inovação, de mercado de capitais, e ainda vai precisar de mais dinheiro. Então eu acho que essa união é bastante positiva. Então o que aconteceu? O presidente da França, né, o Macron, foi para a Alemanha, eles tiveram reuniões ali unilaterais com o Scholz em Berlim por 3 dias, e o grande anúncio que saiu foi isso, assim, né, uma promessa de que os dois vão trabalhar para criar produtos, para ter, né, mercado, para ter uma integração muito maior do sistema financeiro europeu, e para você ali ter produtos e estratégias em comum, por exemplo, para você incentivar a poupança dos europeus, ou para você investir em projetos inovadores, em projetos de energia limpa. Então eles prometeram aí várias medidas, né, uma lista grande de medidas, mas várias medidas nesse sentido, né. Algumas coisas também na parte legal, uma legislação mais comum para você também ter segurança jurídica, né, você conseguir fazer produtos de investimento, por exemplo, que sejam comuns a todos os países. Você precisa ter algumas regras de mercado de capitais, de falências. Então eles estão também falando em uniformizar esse tipo de coisa, que eu acredito aí, né, a gente sempre fala, né, esse tipo de cooperação, né, a gente sempre é a favor aqui no Terraço, eu acho, né, de duas coisas, de uma competição, né, na economia, de cada um poder fazer aquilo que é a sua vocação, então cada país fazer aquilo que é mais vocacionado, que tenha vantagens competitivas, e cada pessoa também, e aí você compete livremente num livre mercado em que isso vai gerar riqueza. É claro que aí, né, existe um governo para parar as arestas, que a gente sabe, né, que a mão do mercado também não é 100% eficiente, então em alguns casos você tem que intervir até para evitar, por exemplo, criação de grandes conglomerados, né, porque às vezes as próprias empresas falam assim, por que a gente vai competir se a gente não pode criar aqui um monopólio? Então, enfim, né, já tô filosofando, divagando muito aqui na teoria econômica, mas enfim, né, a gente aqui do Terraço, a gente acredita nisso, né, na liberdade, na competição, mas também na cooperação, né, nesses organismos que os países aí cooperam, e de uma forma que crie sinergias de ajuda mútua, e que quanto mais que você facilita para que as pessoas possam investir, possam fazer negócio, mais riqueza é gerada. E se a gente está nesse momento, né, de crise, é um bom momento também sempre para você investir em coisas que vão melhorar no futuro, mas é difícil, né, porque às vezes está faltando um dinheiro para o dia a dia. Então, enfim, achei essa notícia aí da promessa de um mercado de capitais europeus unificado e mais aí pujante, né, bem interessante, né, essa matéria que o Caio me passou, essa pauta ele me passou um artigo da Bloomberg, e eles colocam ali uma citação da Christine Lagarde, né, que é a presidente do Banco Central Europeu, falando que, assim, essa unificação, né, essa força do mercado de capitais europeu vai ser fundamental, especialmente também se a gente tiver aí uma volta do laranjão do Donald Trump para a presidência no ano que vem. Então é importante também, né, faça isso de qualquer maneira, mas com esse tipo de risco também, que a Europa se fortaleça e tenha uma economia aí mais independente e mais saudável. Oi, terraceiros! Eu já tinha gravado o boletim internacional dessa semana na quarta-feira, hoje é sexta, mas aí nós tivemos aí um extra, e eu combinei com o Caio da gente gravar aí rapidinho essa parte extra do boletim internacional, porque nós tivemos ontem, na quinta-feira, no dia 30, a condenação do ex-presidente Donald Trump. Ele foi finalmente, né, considerado culpado por aí 34 crimes. Esse é o processo relacionado com a compra do silêncio
silêncio daquela stripper, atriz pornô, sei lá, que ele teve um relacionamento na época ali da outra eleição ainda, né, da primeira eleição do Donald Trump. A acusação é que ele teria usado dinheiro de campanha para comprar o silêncio dessa mulher para que ela não viesse a público contar do relacionamento que eles tinham tido anteriormente. E aí, qual é a nossa análise, né? Muito difícil de saber que impacto tem isso nas eleições aqui dos Estados Unidos. Então, eu vou tentar explicar para vocês, assim, algumas coisas. Primeiro, como é que funciona esse tipo de júri, né? Esse tipo de condenação. Então, o júri, né, foi feito no distrito de Nova York, na verdade, no distrito de Manhattan, né, na cidade de Manhattan, no estado de Nova York, e Manhattan tá entre aí os top 3, disputa com São Francisco, que é onde eu moro aqui, o primeiro lugar dos distritos mais antitrampistas dos Estados Unidos. Então, acho que isso é uma coisa também, né, importante para contextualizar. O julgamento aconteceu em Manhattan e ali só 12%, cerca de 12% da população votou no Donald Trump na eleição passada, um percentual bem próximo aqui de São Francisco. Manhattan, 12,2% votaram no Trump, São Francisco, 12,7% foram os dois lugares aí que ele foi menos votado. Então, provavelmente, né, os júris são formados, né, por 12 cidadãos de Manhattan. A expectativa, né, claro que a maioria das pessoas que compuseram, né, que formaram o júri eram eleitores do Partido Democrata, mas enfim, né, são 12. A probabilidade, a estatística ali é que tivesse pelo menos um republicano, é muito difícil de saber, né? Teve ali, a gente tem até nos Estados Unidos, tudo isso é divulgado, né? Divulgaram o perfil do júri. Um dos júris falou que ele via muita notícia num dos canais do Trump, mas enfim, o que acontece é que no julgamento aqui nos Estados Unidos, isso vocês já devem ter visto também de filmes, inclusive eu indico um filme excelente, que chama 12 Homens e uma Sentença em português, o título em inglês é 12 Angry Men, um filme bem antigo com Jane Fonda, para vocês terem uma... com Henry Fonda. Jane Fonda é a filha dele, pra vocês verem, é um filme bem antigo, mas é um filme excelente, muito bom mesmo, e que ele conta exatamente, né, no filme, como é que o júri, a deliberação do júri, porque o júri nos Estados Unidos são sempre 12 pessoas, e a decisão tem que ser unânime. Então, se uma das pessoas do júri essa pessoa diz que ela tem, assim, razões para não ter certeza se a pessoa é culpada ou não, ela tem que colocar ali como not guilty, que não significa, né, pelo termo em inglês, não significa necessariamente inocente. Not guilty significa simplesmente que eu não tenho certeza que ela é culpada. Então, se algum dos jurados fala assim, olha, eu não tenho certeza, né, tá meio nebuloso isso daqui, ele pode dizer que não tem certeza e aí a pessoa é considerada not guilty, não é condenada. No caso do Donald Trump, ele estava sendo acusado por 34, né, teve 34 indiciamentos, né, 34 crimes, e ele foi condenado por unanimidade, como sempre tem que ser, nesses 34. Então não teve nenhum republicano, nenhum trumpista lá para levantar a mão e falar, olha, eu tenho dúvidas aqui razoáveis com relação a esse processo, não dá para considerar ele culpado. E a gente, né, sabe que a gente vive aí numa sociedade de espetáculo, né? Um jurado que fizesse isso provavelmente ia ser considerado aí herói nacional entre os republicanos, mas não apareceu essa pessoa e ele foi condenado por unanimidade. A defesa do Donald Trump é de que ele cometeu umas coisas erradas, eles admitem que o que ele fez não foi certo, mas eles chamam isso, né, de misdemeanor e não de felony. A gente já teve um podcast aqui no Boletim Internacional que eu expliquei a diferença dessas duas coisas, né, o misdemeanor e o felony. É como se fosse no Brasil uma contravenção versus um crime, né? Então, você na contravenção, você no misdemeanor é considerado um crime de menor gravidade, né? Uma coisa errada de menor gravidade, na verdade não um crime que não leva à cadeia, não leva ao fichamento, né? Você paga ali multa, é uma coisa que você resolve mais administrativamente, digamos assim, enquanto que no crime não, crime cadeia mesmo, né? Essas coisas. Então, vamos ver como é que isso vai ficar, porque ele foi condenado efetivamente por crimes. Politicamente, nos Estados Unidos, né, a gente já falou isso aqui também, não existe a tal da lei da ficha limpa. Então, em termos de candidatura, o Donald Trump não está inelegível, apesar de condenado. Ele pode continuar na cédula, né, ele pode continuar candidato, mesmo que se ele for preso, que se ele for para cadeia, ele pode continuar candidato. Não existe essa questão da ficha limpa aqui nos Estados Unidos, mas a gente tem que ver que impacto isso vai ter
bater na boa vontade ou na intenção de voto dos eleitores. E isso aí é muito difícil de quantificar, porque aí a gente vê análises, né? Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Do ponto de vista dos republicanos, né, há assim uma visão de que o Trump foi injustiçado, que realmente, imagina, 34 crimes, é uma bobagem, só uma contravenção, realmente o pessoal de Nova York é anti-Trump, tão perseguindo, né, tem toda essa narrativa aí, né, de que ele é um perseguido político, né, de que ele não fez nada demais. A gente sabe que além desse crime ele está sendo indiciado por outras coisas, né, por ter sumido com os documentos da Casa Branca, por ter estimulado ali as pessoas a invadirem o Capitólio no 6 de janeiro. Então esse é um dos processos e ele foi condenado. Mas enfim, o site do Donald Trump, né, muitos republicanos ontem tentando ajudar, o site até saiu fora do ar, né, segundo os republicanos, porque era muita gente tentando doar. Então assim, existe isso, né, existe as pessoas que acham que ele está sendo injustiçado e que aí vão ficar mais animados, mais interessados, né, mais motivados a fazer campanha, a votar nele, né? Esse pessoal que tá mais, radicalizado, digamos, pró-Donald Trump. Por outro lado, né, a gente também comentou aqui que já saiu uma pesquisa, né, dos eleitores em estados swing states, né, de que, 80% dos eleitores do Donald Trump falaram que não importa se ele fosse condenado ou não, que iam continuar votando nele, apoiando nele e que ele tá certo e acabou. Mas 20% desses eleitores falaram que não, que se ele fosse condenado, isso poderia mudar um pouco a perspectiva de voto deles. Não é a maioria, mas é um percentual, 20%, que pode fazer diferença nesses swing states e pode fazer diferença numa eleição que a gente sabe que vai ser muito disputada, né, voto a voto, né, tá muito para o país realmente dividido no meio nos Estados Unidos, como era no Brasil. Então, essa diferença desses eleitores republicanos que estão insatisfeitos com a condenação do Donald Trump, né, que acham que realmente não podemos ter um presidente condenado, que acreditam no sistema da justiça e que acham que ele teve um julgamento justo, ou esse ou outros, pode fazer a diferença. Mas também, como eu falei, né, você tem por outro lado os trumpistas mais motivados, né, mais achando que ele está sendo perseguido. Então tem esses dois lados da balança e é muito difícil da gente saber o que é que vai pesar mais na eleição em novembro. Sobre a integração de mercados de capitais na Europa, realmente uma boa notícia. Para ser bem sincero, não sei vocês, mas essa voz que aqui ancora se surpreendeu com o fato de que, mesmo tendo uma mesma moeda há décadas, os mercados na Europa ainda não tinham essa integração. Em tempos isolacionistas e de nacionalismos que dificultam negócios, aumentam tensões e custos transacionais, é positivo saber que um continente de renda tão elevada esteja trabalhando para reduzir tais custos. Essa integração, na prática, faria um encontro mais racional entre pessoas com poupança disponível e negócios que buscam financiamento, mas agora em toda a Europa, não apenas país a país. Isso contribui também, é claro, para o encorpar de medidas que, tomadas pela Europa e não por países dela de modo individual, acabam tendo mais força. Com a continuidade dessa agenda, que está parada há muito tempo, falar em mercado europeu e não em mercado de um país tal que está na União Europeia será muito mais verdadeiro. Será interessante observar os efeitos de médio e longo prazo do comparativo mercados integrados na Europa versus Reino Unido pós-Brexit. Se os livros de economia estiverem certos, quem se integrar mais terá maior crescimento e geração de renda. E sobre as condenações de Trump, cabe relembrar que já tínhamos contado aqui para você sobre os swing states e como podem reagir a condenações como essa. Mas, definitivamente, nada de jogo ganho. Se de um lado algumas pessoas vão mesmo deixar de votar em Trump por isso, quem entender tais condenações como meramente políticas, como aliás ele mesmo deu a entender logo após o veredito em uma breve coletiva de imprensa, quem entender essa decisão de condenações múltiplas como política pode tomar decisão diversa e acabar votando nele, ou pelo menos deixando de votar nas eleições aí, né, não comparecendo. Caldeirão segue fervente na maior economia do mundo e, sejamos sinceros, quem disser que sabe o que irá acontecer podia também nos contar outros mistérios como onde estará o dólar amanhã
e quando o fiscal brasileiro será finalmente engendrado. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, o que é o indicador Hindenburg-Omen e deveria gerar preocupação? Olha que curioso, há 55 anos, o Led Zeppelin, a banda de rock, lançava o seu primeiro álbum. E hoje, em 2024, ninguém tem dúvidas da importância do Led Zeppelin para a cena da música, do rock. Mas quando você para ver a capa de estreia, né, do álbum de estreia do Led Zeppelin, você sabe o que tá ali? É uma explosão, mas muita gente não conhece a história por trás daquilo. Vale até dar um Google, se você puder, enquanto escuta aqui o podcast, para visualizar essa imagem. Mas caso não seja possível, a gente pode parar para pensar de onde eles tiraram esse nome de banda, Led Zeppelin. Zeppelin, ou Zeppelin, é um dirigível aéreo cujo nome é uma homenagem ao conde alemão Ferdinand von Zeppelin, que foi o primeiro no desenvolvimento de dirigíveis rígidos no início do século XX. A capa do primeiro álbum do Led Zeppelin traz uma imagem de um Zeppelin batendo. É a foto do acidente que aconteceu com o LZ-129 Hindenburg, que era um dirigível de transporte de passageiros. O Hindenburg fez algumas viagens, inclusive para o Rio de Janeiro, mas em 6 de maio de 1937, um voo de Hindenburg, operado pela American Airlines, transportava passageiros de Lakehurst, que fica em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para Newark, também em Nova Jersey, que é o aeroporto que geralmente as pessoas usam para chegar em Nova York, é muito perto de Nova York. Mas, durante o voo, o Hindenburg pegou fogo e rapidamente ele foi envolvido em chamas. Só que esse desastre, apesar de ter sido lá em 1937, ele foi bem documentado. Por quê? Existia uma forte publicidade sobre como ia ser esse primeiro voo de passageiros, né, em um Zeppelin nos Estados Unidos. Então, isso atraiu um grande número de jornalistas para o momento do pouso. Então, muitas equipes de notícias estavam no local no momento que aconteceu a explosão do dirigível. E por conta disso, por ter ficado tanto no imaginário das pessoas, isso se tornou histórico. Sabe quando a gente vai falar de algo que deu errado aqui no Brasil e fala que foi um 7-1, em referência àquele jogo que o Brasil perdeu na Copa de 2014? Pois bem, o poder simbólico do evento do Hindenburg sobrevive até hoje em várias expressões, incluindo o tema do nosso podcast de hoje, que é o presságio de Hindenburg. Ou seja, o que isso tem a ver com o mercado de ações, que é o que nos interessa? Como você provavelmente já imaginou, o presságio faz alusão a uma potencial crise que possa acontecer no mercado financeiro. Em termos simples, o presságio de Hindenburg é um indicador usado na análise gráfica do mercado de ações que pode indicar o potencial de uma quebra ou de um declínio do mercado. Quem batizou o índice dessa forma, né, fazendo alusão a esse desastre, foi o analista Jim Mieka, e o presságio de Hindenburg previu com sucesso a quebra do mercado em 1987 e na crise de 2008. É um indicador concebido originalmente para indicar os topos do mercado, mas acaba avaliando as potenciais crises. Aposto que você que nos ouve sabia de algumas das informações trazidas nesse assunto, mas dificilmente teria conhecimento de como todas elas interagem para gerar esse padrão sem a explicação trazida pela Fernanda. Por um lado, talvez você duvide um pouco pelo fato de ser um padrão grafista e pela tese muito bem descrita nos estudos de finanças de que o passado não descreve o futuro. Algo que, se me permitem observar,
essa voz que aqui ancora também concorda. Por outro lado, em sendo o período atual dos mercados americanos aquele que também pode ser definido por a paradoxal crise mais esperada e que nunca chega, e também por esse padrão ter acertado as últimas duas grandes porradas nos mercados, 87 e 2008, dá para se pensar aí em qual fundamento que teria e se há algum risco grande de preocupação. Shortear, ou seja, apostar contra, dizem que é cemitério de malandro, mas reduzir riscos diante de tantos sinais provavelmente será melhor medida do que tentar pegar alguma faca caindo. Vamos nos despedindo da dupla dinâmica que trouxe as análises simples, mas não simplificadas, neste 430 do Terraço Cast. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Caio, e aos nossos ouvintes aqui que não cansaram da minha voz durante essa dobradinha no episódio de hoje. Eu encontro vocês na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar lá pelas redes sociais, @sigafefa. E é isso, até semana que vem. E obrigado, Renata. Era isso que eu tinha para comentar para vocês aí, né? Eu tô gravando esse podcast antes do feriado. Aqui na Califórnia não é feriado. A gente teve um feriado, aliás, de Memorial Day na segunda-feira. Então a gente já teve, né? Quinta e sexta, agora 30 e 31 não é feriado aqui. Mas eu estou gravando aí antes do feriado de vocês, nessa momento aí, good vibes de boas notícias. Tá bom? É isso. Espero que continuemos assim na semana que vem. Um beijo e até lá. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.